Um palácio antigo, um pergaminho oculto e um mapa que simplesmente desafia tudo que se sabia sobre o nosso planeta. Imagina a cena, o ano é 1929. Nos corredores empoeirados do Palácio de Topkapi, em Istambul, uma descoberta deixa o mundo de queixo caído. É um fragmento de um mapa datado de 1513, detalhando as costas do Novo Mundo com uma precisão matemática bizarra. Detalhe importante, isso foi décadas antes da exploração oficial dessas terras pelos europeus. O mundo científico parou em choque. Como isso era possível? Quem desenhou essas linhas quase impossíveis? A resposta revela uma das mentes mais brilhantes e, infelizmente, esquecidas da história naval. E para a gente continuar desvendando juntos esse mistério incrível, já aproveita, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Esta nossa investigação está só começando e tem muitos segredos históricos esperando na escuridão. Vamos mergulhar nos fatos? Parte 1. O Enigma do Pergaminho. O cenário nos leva direto para os corredores sombrios do poderoso Império Otomano. Uma época brutal, onde segredos de Estado valiam muito mais do que ouro e onde um único almirante mudou a forma como a gente enxerga o globo terrestre. Dá uma olhada nessa obra-prima. Esse é o fragmento ocidental do mapa de Piri Reis, gravado perfeitamente sobre pele de gazela. Mas o verdadeiro choque está na matemática pura embutida nele. Piri Reis sintetizou de forma genial mais de 20 fontes secretas. Cartas árabes milenares, mapas portugueses confidenciais e, por incrível que pareça, um mapa perdido do próprio Cristóvão Colombo. É uma fusão global de dados que absolutamente nenhum outro império tinha. As proporções desafiam qualquer lógica do século XVI. Parte 2. Sombras do Império Otomano. Para entender a magnitude inexplicável desse mapa, a gente precisa olhar para a corrida louca pelo domínio global. O século XVI não dava espaço para os fracos. Era uma colisão violenta entre impérios gigantes brigando pelos mares desconhecidos. E é nesse cenário que nasce Piri Reis, por volta de 1465 na cidade de Gelibolu. O mar chamou o cara muito cedo, logo aos 11 anos navegando com o tio dele, o temido corsário Kemal Reis. Piri Reis sobreviveu ao caos profundo do Mediterrâneo, absorveu conhecimento no meio das tempestades e subiu como um meteoro nas fileiras da rigorosa marinha otomana, de um simples jovem aprendiz a um comandante naval de elite. E o poder militar dele dependia totalmente do domínio cartográfico. Olha essa representação super detalhada da Lagoa de Veneza. Ele conhecia cada porto, cada recife traiçoeiro. Naquela época, ter um mapa desses não era passatempo, tá? Era a arma suprema de guerra. Rotas precisas definiam a sobrevivência da frota e a riqueza das nações. O xadrez geopolítico global estava fervendo. Os otomanos seguravam a antiga Rota da Seda, mas uma grande sombra se aproximava, a expansão portuguesa pelo Oceano Índico. O plano deles era claro e perigoso: contornar o domínio otomano e chegar nas riquezas do Oriente pelo mar. A tensão era tão esmagadora que qualquer nova rota descoberta virava imediatamente um segredo de Estado vital, protegido a 7 chaves. A grande sacada otomana foi a inteligência de dados. Enquanto os rivais guardavam mapinhas focados só nas próprias rotas locais, Piri Reis quebrou as regras. Ele compilou dados de inimigos, aliados e mercadores, integrando sabedoria antiga com exploração de ponta. Uma rede de informações unificada e global, sem precedentes na história. Parte 3. Decifrando o Kitab-e-Bahrir, o livro do conhecimento marítimo. Porque a genialidade dele não parou naquele mapa de 1513. O legado real se expande para sua obra-prima máxima. O impressionante Kitab-e-Bahria, apresentado ao sultão em 1526. Esse livro massivo traz 290 cartas detalhadas impecavelmente. Mas não é só um conjunto de coordenadas, é o manual definitivo de sobrevivência da época. E o mais legal, ele marca o nascimento da ciência empírica no mar. Observações reais de correntes e ventos, tirando a teoria fantasiosa de cena e colocando a observação científica implacável no lugar. A verdadeira revolução começa nas águas rasas do Golfo de Gabes, na atual Tunísia. No geral, o Mediterrâneo quase não tem variação de maré, não passa de uns 10 centímetros. Mas esse golfo esconde uma anomalia geográfica enorme, onde as marés chegam a assustadores 2 metros de altura. Piri Reis ancorou a frota bem ali e notou o que ninguém mais tinha compreendido. Movido por uma curiosidade absurda, ele aplicou um método rigoroso, passo a passo. Ancorou o barco, mediu e anotou o fluxo das águas a cada 6 horas ininterruptas. Daí ele fez a conexão histórica, correlacionou a altura das marés diretamente com os ciclos da Lua e a posição do Sol. Dados precisos sobre grandes marés e correntes.
O mundo via nascer a ciência baseada em paciência metódica. Parte 4. O precursor da oceanografia. Esse momento foi o salto gigante entre só tentar sobreviver no mar e aplicar o rigoroso método científico para entender os oceanos. É algo arrebatador, pensa bem. Séculos antes de existirem computadores ou instrumentos digitais de precisão, a variação do nível do mar foi documentada com precisão milimétrica. Piri Reis usou observação pura, dedução e paciência, consolidando seu título como um dos precursores da moderna oceanografia. Um cara muito, mas muito à frente do seu tempo. Só para colocar isso numa perspectiva clara, quase 100 anos depois, o lendário Galileu Galilei foi formular a teoria dele sobre as marés. E adivinha? Ele descartou completamente a influência da Lua, achando que era misticismo inútil. Galileu errou feio, enquanto o almirante otomano já tinha transformado a conexão lunar em um fato empírico consumado nos diários dele. Que bizarro, né? Numa época mergulhada em lendas e monstros marinhos, a devoção dele era com a verdade. Piri Reis unificou escalas conflitantes, corrigiu distorções geométricas e traduziu mapas inimigos. O foco da vida dele era criar um modelo fiel e impecável da realidade física do nosso planeta azul. A ciência traça uma linha fascinante no tempo. Começou lá no século XVI com o Piri Reis coletando dados à mão no Mar Bravio. Depois o bastão passou para o Isaac Newton no século XVII com a física teórica e culminou no século XVIII com a modelagem matemática do Laplace. Mas a porta desse conhecimento marítimo foi escancarada lá atrás por um almirante incansável. Parte 5. Um destino sombrio. A trágica queda de um almirante. A história nem sempre é justa com os gênios. O clímax dessa jornada de inteligência foi dolorosamente sombrio. Com quase 90 anos de idade, depois de uma vida inteira dedicada às ondas e ao Império Otomano, em vez de uma aposentadoria tranquila, ele foi forçado a assumir o leme num cenário desesperador. Recebeu a missão ingrata de liderar uma última campanha contra a indomável frota portuguesa no extremo Golfo Pérsico. As ordens eram absurdas: romper o cerco blindado na fortaleza de Hormuz. Sob uma pressão insuportável e recursos exaustos, a frota desmoronou em ruínas. Das imponentes 30 galés fortemente armadas, ele retornou ao Cairo com apenas 2 embarcações em frangalhos. E o pesadelo conspiratório só piorou. Inimigos políticos cochicharam calúnias ao sultão, acusando o Piri Reis de abandonar a frota em troca de subornos incalculáveis. Sem direito à defesa justa, todo o seu século de dedicação não valeu de nada para a corte otomana. Por pura intriga, vaidade e um jogo covarde pelo poder nos bastidores, o destino foi trágico. No ano de 1554, por uma ordem cruel, a trajetória brilhante desse gênio das águas foi encerrada de forma abrupta e irreversível. Um fim desolador que marcou de forma sombria os anais da história naval. E a maior ironia de todas? Todo aquele conhecimento irrefutável, sua brilhante inovação oceanográfica, acabou varrido para baixo do tapete. O legado de Piri Reis foi covardemente engavetado, trancafiado e esquecido no escuro do palácio de Topkapi. Lá ele permaneceu em silêncio absoluto por quase 400 anos, esperando até que o mundo tivesse a capacidade de reencontrá-lo e compreendê-lo. E isso nos deixa com uma reflexão inquietante. Imagine só, se o Império tivesse valorizado essa mente racional brilhante, financiado a pesquisa dele, ao invés de deixá-lo à própria sorte em uma missão impossível. Quanto tempo precioso a civilização teria economizado na conquista dos oceanos? O curso da ciência marítima moderna poderia ter sido drasticamente diferente? O que você acha disso tudo? Conta sua teoria aqui embaixo nos comentários.